Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus até o capítulo 8 e hoje, neste vídeo, estarei entrando aí no capítulo 9. E o capítulo 9, Paulo ainda continua falando a respeito da coleta que ele estava fazendo para enviar para os crentes de Jerusalém, que estavam passando por muitas lutas e tribulações. E neste capítulo 9, Paulo vai exortar os irmãos de Corinto com relação à liberalidade. Vamos lá. Lembrando, eu tenho uma playlist com os demais vídeos desta carta. Então, vou deixar no card acima a playlist para que você possa assistir os demais vídeos. Está aí. Vamos lá então. Deixa eu subir a tela aqui um pouco. Exortação à liberalidade. Ele diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Interessante, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Veja que Paulo, ele já começa a sua exortação, o seu estímulo para com a igreja de Corinto, não criticando, mas elogiando a presteza que eles tiveram de ter iniciado esse trabalho, mas que por um tempo eles haviam parado. Eles pararam. E foi necessário, como eu já expus no capítulo anterior, necessário enviar Tito para lá, para que eles pudessem dar continuidade a esse serviço em prol dos santos, que é a coleta. E quando Paulo escreve aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês foram um exemplo para as demais igrejas, quando vocês, por iniciativa própria, deram início a esse trabalho. Interessante. Então Paulo está elogiando a igreja a princípio, apesar deles terem parado de fazer o trabalho, mas Paulo, ele está elogiando. Ora, quanto à assistência aqui é diaconia, o substantivo aqui é o serviço. Ora, quanto ao serviço executado em prol dos santos, poderia se traduzir isso também, em favor dos santos. Santos aqui é hagios. Hagios é qualquer pessoa, é um adjetivo. Hagios é aquele que é separado, aquele que está agora na posição de um cristão diante de Deus. É desnecessário, ou seja, não é preciso eu ficar falando com vocês, escrever. Olha, porque eu conheço, porque bem conheço aquilo, usou o termo de que, ou seja, eu sei o que vocês estão fazendo. A vossa presteza. Presteza aqui, o substantivo, protúmia, entusiasmo, inclinação, disposição de mente para fazer alguma coisa. Ou seja, eu conheço o zelo de vocês, o entusiasmo que vocês têm. E outra coisa, da qual essa presteza aí, esse zelo, essa disposição, essa inclinação, da qual me glorio. Gloriar aqui é jactar-se, é kalhaumai, gloriar-se por algo. Junto aos macedônios, ou seja, Paulo com certeza chegou lá
nas igrejas da Macedônia, que era o que? Filipos, Tessalônica e Bereia. O que Paulo disse? Olha, irmãos de Filipos, olha, irmãos de Tessalônica, olha, irmãos de Bereia, sabe? A igreja de Corinto, que está lá na região da Caia, desde o ano passado eles começaram de atitude própria, eles começaram a fazer a coleta em prol dos santos, o serviço dos santos. E quando Paulo fala isso, com certeza isso estimulou os irmãos também de lá fazerem o mesmo, olha, dizendo que a Caia está preparada. A Caia é a região ali da península do Peloponeso, é o sul ali da Grécia, onde estava a cidade de Corinto. Está preparada desde o ano passado, ou seja, tem um ano já que eles começaram. E o vosso zelo, ou seja, o zelo o zelo aí também de zelos, tem estimular aqui, eretizo aqui é provocar, tem provocado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Olha a preocupação de Paulo. Paulo, com certeza, estava indo para a região de Corinto. E caso esses irmãos ali da região da Macedônia fossem com Paulo, imagine a cara de Paulo quando eles chegassem lá na igreja de Corinto e os irmãos ali da Macedônia, que por acaso tivessem ido com Paulo, chegassem lá e verem que os irmãos de Corinto não tinham feito nada a respeito das ofertas para ajudar os crentes de Jerusalém. O que os irmãos da Macedônia iam pensar? Puxa vida, mas Paulo, será que mentiu? Os irmãos aqui não fizeram nada. Por isso que, contudo, enviei. Então o que Paulo fez? Ele envia os irmãos, que está no capítulo anterior. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvorei calrema, para que a minha jactância, a vosso respeito, ou seja, respeito deles, nesse particular, não desminta. Ou seja, ele usou até a palavra queno aqui, se torne vazio, anulado, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Por quê? Aí, como eu já li, para que, caso alguns macedônios forem comigo, vos encontrem desapercebido. Desapercebido aqui, a palavra aparaskeoastos, que é um adjetivo, é despreparado. Ou seja, Paulo queria que os irmãos estivessem preparados. Não fiquemos nós envergonhados. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então veja bem, Paulo está dizendo que ele achou conveniente aqui, a palavra anagikaios é necessário, portanto julguei necessário, indispensável, recomendar aos irmãos, os irmãos do capítulo anterior que ele enviou para lá, Tito e outros irmãos, que me precedesse entre vós, ou seja, que ele precedesse aqui, proer homai, ir adiante, ou seja, por isso que eu
recomendei aos irmãos que estão indo adiante de mim, estão indo à minha frente, e vos preparasse de antemão a vossa dádiva. Dádiva aqui é eulogia. Eulogia aqui dá a ideia de bênção, de consagração, de graça, de benefício. A vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade, eulogia aí. E não de avareza. O que é avareza? Pleonexia, a cobiça, o desejo por dinheiro. E ele continua. E isto afirmo. E aqui está falando sobre a oferta que alguém se disponibiliza em dar para o próximo, no intuito de ajudar o próximo. Olha o que ele diz. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. Interessante. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. Paulo está simplesmente dizendo algo do Antigo Testamento, que aquele que reparte com o necessitado, ele também receberá da parte do Senhor. Então, aquilo que ele dá, ele vai receber de volta. Não é uma barganha, mas é algo que a pessoa faz deliberadamente, com generosidade. A partir do momento que ele faz, ele recebe também do outro lado. Por isso que, olha, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Semear aqui é espelho, é lançar a semente. Também ceifará. Ceifar aqui é terizo, que é colher. Ou seja, aquele que planta vai colher. O que semeia, ou seja, aquele que planta com fartura, também com fartura ceifará, vai colher. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha, cada um contribua. Contribuir é levantar algo, ajudar alguém. E ele diz que segundo é de acordo, ou seja, cada um ajude de acordo com o que está proposto, ou seja, aquilo que ele propôs no seu coração. Não com tristeza, olha aí, não com tristeza, ou seja, com angústia, com aborrecimento, com pesar, ou por necessidade. Anagike, por obrigação, necessidade é obrigação, não com tristeza e nem por obrigação, porque Deus ama, olha aí, agapau, verbo, quem dá com alegria. Continuando, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, Paulo, Deus pode fazer-vos abundar. E abundar aqui, deixa eu ver, abundar em graça, que é o que? Haris. Haris é o favor imerecido. Ou seja, a pessoa vai receber isso de volta em forma de graça, de favor imerecido da parte de Deus, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, aqui dá a ideia de suficiência, estar suprido de todas as necessidades para a vida. Autarqueia, esse substantivo, autarqueia, ampla suficiência,
significa isso, estar suprido de toda necessidade para a vida, ou seja, não vai faltar. E superabundez, novamente usa a palavra perisseu, exceder em número em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele citou o Salmo 112:9, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. E também lá em Provérbios diz o seguinte: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros alívio receberá. Ou seja, quem está disposto a ajudar o próximo, aliviar o sofrimento do próximo, ele também receberá alívio. Interessante. Pobres aqui, pênis é pobre mesmo, a palavra grega. Continuando, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Interessante. Lá em Eclesiastes 11:2 diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Está falando que o princípio da generosidade, aquele que dá as sementes, semente que é esperma, semente, aquele que germina ao que semeia, com certeza que está lançando mão de algo que as pessoas conheciam, que é pegar a semente, jogar sobre a terra, para que esta semente pudesse germinar, produzir alimentos. Porque se a pessoa não tiver de posse da semente para plantar, como é que ela vai colher? Pois que aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E o interessante aqui é que ele está falando de ajuda. Então, aquele que dá a semente para aquele que está semeando, aquele que está lançando a semente no campo, e pão para aquele que está precisando, ou seja, a sementeira dele vai multiplicar os frutos para a vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Interessante aí. Enriquecendo, ploutizo, tornar-se rico, estar suprido de tudo, toda generosidade. Aí raplote novamente, a simplicidade, a sinceridade, a honestidade, aquilo que se manifesta pela generosidade. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aqui novamente serviço, claro que não usou diaconia, ele usou leitorguia. Leitorguia é um serviço a Deus. Leitorguia, um dos significados é serviço ou ministério de sacerdotes relacionado com orações e sacrifícios oferecidos a Deus, dom ou benefício para o alívio do indigente. Então, essa palavra significa isso também. Significa também serviço militar, ofício público, mas o outro significado é o serviço relacionado às coisas de Deus. Dessa assistência aí sim, agora eu uso a palavra diaconia. Essa palavra aqui, assistência aqui é diaconia. Para não ficar redundante, serviço desse serviço, ele usou aqui o leitorguia, que é o trabalho para o Senhor, o dom ou benefício para o alívio do indigente, que é o leitorguia, e aqui ele usou diaconia. A diaconia é o serviço, o ministério daquele que executa algo em prol dos outros. Não só supre, olha aí, está falando de necessidade,
Aqui a palavra necessidade é usterema, deficiência, aquilo que está faltando, em referência à propriedade, recurso, pobreza, necessidade e destituição dos santos. Mas também redunda, olha aí, redundar, periceus, aumentar em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, olha só, visto como na prova desta prova que é doquime aí é desse exemplo, visto como nesse exemplo de ministração, novamente a palavra diaconia, ministração é diaconia, serviço, glorificam a Deus. Quem? Aquele que vai receber a oferta vai glorificar a Deus por aquilo que esses irmãos estão fazendo. Então, ou seja, quando alguém ajuda o próximo, o nome de Deus está sendo glorificado. Quando um cristão, ele ajuda o próximo, repartindo o pão, ele automaticamente, através dessa atitude, ele está glorificando a Deus. É o que Paulo está dizendo. Visto como na prova desta ministração, desse serviço que vocês estão fazendo, glorificam a Deus. E a palavra doxazo vem de doxa, que é o verbo. Doxa é glória, glorificam a Deus pelo quê? Pela obediência. Pela obediência que da vossa confissão. Confissão aqui é declaração com relação ao quê? Ao Evangelho de Cristo. Ou seja, se uma pessoa vive o Evangelho de Cristo, automaticamente ele tem que ter essa liberalidade em ajudar o próximo. Com que contribuis aí, novamente a palavra koinonia, ou seja, oferta dada por todos, coleta, contribuição, que demonstra compromisso e prova de que a pessoa tem comunhão com seu próximo, para eles e para todos. Enquanto eles, quem? Aqueles que estão recebendo a oferta, que seriam os irmãos que receberiam a oferta, seriam os crentes de Jerusalém. E ele falou assim: enquanto eles oram por vocês, vosso favor, os irmãos estão orando, ou seja, quando a oferta chegasse em Jerusalém, os crentes de Jerusalém, o que eles iriam fazer? Irmãos, vamos orar pelos irmãos de Corinto, vamos orar pelos irmãos da Macedônia, da região da Macedônia, da região da Caia, porque eles enviaram uma oferta para que nós pudéssemos ter alívio na nossa necessidade. Então veja bem, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto. Aqui grande afeto é epipotel. O verbo epipotel é ardentemente, é desejar ardentemente, tá vendo? E com grande ardor no coração, em virtude da superabundante graça, ou seja, o favor imerecido de Deus que há na vida dos irmãos de Corinto, em enviar uma oferta para os irmãos de Jerusalém. E terminando, graças a Deus pelo seu dom inefável. Dom aí é dorea, é presente, pelo presente inefável. E presente inefável é uma palavra grande, anek diegetos, que significa indescritível, ou seja, graças a Deus pelo seu presente indescritível. E aí encerra o nosso capítulo 9. Deixa eu voltar aqui. Então, terminei aí. Foram 25 minutos, esses 15 versículos desse capítulo. E no próximo eu vou para o capítulo 10. Paulo defendendo o seu ministério. Não perca os próximos vídeos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.